Astral da Kamala E ela Harris. alcançou sucesso de liderança em tudo que disputou. 4 eleições: promotora, de procuradora, de senadora, de vice-presidente. O Donald Trump ganhou uma única eleição, que foi a de presidente, e não conseguiu se reeleger, com mentiras, com obscurantismo, com negacionismo, o que não combina bem com os Estados Unidos. Ele é um cara de sucesso, empresário, bem na mídia, bom comunicador, apesar de mentir muito, bilionário, então ele tem muito sucesso, muita liderança por todas as configurações que a gente vê no mapa dele, leão, que ajuda muito ele e tal. Mas a Câmara também tem toda essa configuração, especialmente para o lado do direito, para o lado da justiça, que foi onde ela se destacou bem. Ela tem a roda da fortuna na casa 7, tem o eixo aí na casa 1 e 7 do dragão, cabeça do dragão na casa 1, cauda do dragão na casa 7. Então ela sempre foi mesmo dessa área do direito, além de ter Júpiter aí em touro na casa 12, o que dá um subconsciente e um inconsciente bem conectado com o inconsciente coletivo dos Estados Unidos ligada à justiça. Ela processou grandes companhias, ela sempre defendeu os imigrantes, ao contrário do Trump, que quer fazer muros, que quer limitar a entrada de imigrantes, que não gosta de latinos e que tem todo aquele obscurantismo que a extrema-direita já é de praxe, que todo mundo conhece. Então, esse Saturno dela, além de ser elevado, está em trígono com Mercúrio, com o Sol, insistiu com a Lua, o que fez com que ela fizesse todo o sucesso na carreira profissional dela até aqui e que pode ser uma grande presidente dos Estados Unidos. Ela tem grande chance e os trânsitos, apesar de não parecerem favoráveis, a gente tem que ver Saturno para uma pessoa funciona de um jeito, para outra funciona de outro, né? Ela pode ser um peso para uma pessoa, dependendo do que ele rege no mapa e a configuração e os trânsitos e a posição secundária progredida dele e também na Revolução Solar. Enfim, são vários conceitos que você tem que empregar para ver como ele age para cada pessoa, mas ele pode ser um alicerce, ele pode ser uma estrutura, ele pode ser uma persistência e uma resistência para outras pessoas, que é o que acontece com ela. Ela vem conseguindo alcançar liderança e sucesso nos cargos que disputa. O Donald Trump conseguiu chegar ao cargo máximo de presidente dos Estados Unidos, mas não conseguiu se reeleger, saiu de forma patética, processado, está aí se batendo com a justiça, ainda foi até condenado por crimes que o que ajudou ele foi a imunidade de ex-presidente, mas tem um lado obscuro aí da prestação de conta do imposto de renda dele, os problemas aí com mulheres, de questão de direito, o que ela é o inverso. Ela é o que os Estados Unidos precisa hoje. Então eu apostaria muito mais, se ela for confirmada pelos democratas, como aparenta ser, já aí com o apoio do Obama, do Biden e de outros figurões do partido, que ela seja a melhor opção para os Estados Unidos. E eu aposto, ao contrário da maioria dos astrólogos aí americanos e no Brasil, quase todos dizendo que o Trump vai ser eleito, eu digo que a Câmara, ela, se ela disputar mesmo e traçar uma boa estratégia de campanha com o partido dela, o Trump não tem a menor chance, porque ele vai passar por trânsitos ruins também. Saturno está na casa 7 dele, vai dificultar com inimigos declarados e com amigos também, com aliados. Ele vai perder aliados importantes e ela vai ganhar aliados importantes, porque tem Saturno no meio do céu, então ela vai fazendo as coisas com confiança e com segurança. Então, é uma grande oportunidade para os democratas derrotar mais uma vez os republicanos, a extrema-direita e o Donald Trump. Além disso, os pontos de idade, Age Point, Balance Point, Low Point, que são os pontos mais altos e harmoniosos do mapa do Donald Trump, recai sobre Júpiter, que é por isso que ele vinha sofrendo com a justiça. Dentro da casa 3, ele vinha sofrendo na comunicação aí com o judiciário, foi condenado e de repente também, ao mesmo tempo, os pontos agindo no mesmo setor sob Júpiter do mapa natal, ele conseguiu agora as vitórias ultimamente da imunidade aí reforçada pela Suprema Corte Americana. Então ele tem essa gangorra e ele vai passar por essa gangorra aí até a eleição. Ela tem os pontos de idade mais favoráveis para que ela continue avançando, caso seja candidata, de derrotar o democrata de extrema-direita e os republicanos, mais uma vez,
dar com os burros na água, porque o Donald Trump não tem nada de importante para apresentar, nem para o mundo, nem para os Estados Unidos. Só mais negacionismo, obscurantismo e divisão entre as pessoas. A imagem dela transitando por Gêmeos, que é o ascendente dela. Além disso, se dirige aí para a cabeça do dragão também, para aumentar mais ainda a imagem dela nessa reta final de campanha. Falta aí 4, 5 meses. Então, Júpiter favorece o Donald Trump, mas também favorece a Câmara. E como eu disse, Júpiter nem sempre ele traz só benefícios, não, porque diz, é o planeta da benevolência, o grande benéfico, mas ele também é de justiça. E ele favorece mais aos que trabalham pela justiça, como a Câmara, e não contra a justiça, critica o judiciário, só nega impostos, trabalha contra a nação, fez o que fez na passada de poder, na eleição passada. Então, Júpiter, ele pode ser muito bom para quem está com karma positivo, para quem tem contas a pagar. É como se diz com Xangô, que é associado a Júpiter, também na banda astrológica, quem merece recebe, mas quem deve paga. Tanto Xangô como Júpiter pode se enquadrar aí nesses termos. Ela está com 3 planetas na casa 12, que é Marte, Urano e Júpiter, né? Então, o inconsciente coletivo e o inconsciente dela mesmo, os medos ela vai ter que superar. E ela tem um foco aí do Sol e Mercúrio aí pendendo para Libra, na casa 5, e tem também um grande peso oculto aí, cauda do dragão, roda da fortuna, Lilith e alguns asteroides aí entre a casa 6 e 7, pressionando a cúspide da casa 7, então ela pode ter alguns problemas ainda com os aliados. E tem também Plutão na casa 8, pode surgir alguma coisa aí que está escondida sobre ela, algum escândalo, alguma coisa da vida sexual dela, enfim. Ela tem que se preparar para os desafios que vêm por aí, que podem surgir. E tem muitas quadraturas no mapa dela, então ela pode ter problema aí com esse Libra, com esse Sol, com Netuno lá no meio do céu, de comando, né? De ter problemas com os comandos do partido, com os figurões aí dos democratas, enfim. Ela pode não ter toda essa liderança que o Donald Trump aparenta ter, que tem todo aquele impulso, tem toda aquela energia, mesmo mentindo o tempo todo, fazendo aquelas conspirações e aquelas negacionismo e obscurantismo, mas ele tem uma liderança maior do que ela, além dela ser mulher, que os Estados Unidos ainda tem muito. Eles disfarçam, mas ainda tem muito machismo lá, extrema direita, enfim, não pega leve com as mulheres. Mas tem um diamante aí no meio do mapa dela aí, trígono de Sol e Mercúrio com Saturno, um trígono de Sol e Saturno com a cabeça do dragão, um trígono da cabeça do dragão com Saturno, enfim, ela pode ainda crescer mais ainda do que ser apenas vice-presidente. Vamos ver como ela vai se comportar, como o Trump vai se comportar, mas eu ainda aposto que os democratas, se confirmarem, ela realmente pode sim vencer e o Donald Trump ter a sua última tentativa. Ele não tem mais idade, enfim, essa é a única tentativa desesperada que ele tem agora. E ela vai crescer muito aí entre as mulheres, entre os latinos, entre os imigrantes, enfim, todas essas pessoas aí que o Donald Trump rejeita e que estão lá, ou que tem representantes lá que votam, vai favorecer muito os democratas e a Câmara Harris, tanto que as pesquisas já estão dando empate, ou até ela, em algumas pesquisas, em alguns institutos, ela até 1,2 na frente e a tendência é que ela cresça mais. Vamos ver qual a estratégia dos dois partidos nos próximos debates, nas campanhas, se o Donald Trump vai ter alguma proposta, porque no debate o Biden foi ruim, mas ele também fugiu de todas as questões, não respondeu sobre meio ambiente, sobre emprego, sobre nada, só falou de imigrantes o tempo todo. Então vamos ver se ele tem alguma proposta positiva, definitiva e bem elaborada para enfrentar os democratas, porque se não tiver, essa última chance dele será em vão. E o povo também está cansado da extrema-direita, a gente viu a rasteira que a extrema-direita levou na Inglaterra e na França, e assim por o mundo todo as pessoas estão percebendo quais são as bandeiras. Aquele conservadorismo falso, exagerado, obscurantista, negacionista, de perseguição a minorias, enfim. O povo está num momento frágil, o clima está frágil,
o emprego está frágil, as economias estão frágeis, então as pessoas querem quem pense melhor no país, quem pense melhor também no lado humano e no lado justo e da justiça social. E por isso que a Câmara, se souber usar bem a campanha, ela leva essa. E o Trump, se continuar com essas mentiras, ele vai perder mais essa, porque engana trouxas, engana fanáticos, engana as pessoas que se identificam com aquelas maldades, mas não engana a maioria. A política americana ela é uma coisa meio obscura, a gente não sabe como ela termina, porque é com delegado, nem sempre que tem maioria de votos vence, que nem a Hillary teve maioria de votos, mas perdeu nos delegados, nos colegiados. Mas a tendência é que os democratas já sabem, já ganharam várias eleições, já sabem como funciona. A Câmara diz que vai colocar gênios, coringas de marketing e de campanha aí, que fizeram campanha para o Obama, gente aí capacitada para coordenar a campanha dela, caso ela seja confirmada mesmo, eu acho que vai, porque não tem outro grande nome aí, já estão todos apoiando ela, os que poderiam concorrer com ela, então eu acho que ela vai partir para cima com tudo do Donald Trump e ele que se prepare. O mapa dela é um mapa muito bom, tem Urano, Plutão e Vênus no fundo do céu, então ela pode pensar na família, pode pensar nas pessoas menos favorecidas e pode ter um olhar mais humano e agir de forma diferente, e até mesmo do Biden, que era do seu próprio partido. E as progressões dela não estão tão favoráveis, mas às vezes na política, muita gente fizeram previsões ruins para o Lula porque não estava bem favorável, e eu disse, às vezes os aspectos ruins da política faz com que você se supere e surpreenda o adversário e ganhe no detalhe. Então vai ser uma política dura, mas esses desafios podem fazer com que ela se supere e surpreende os republicanos e a extrema-direita, como aconteceu na Inglaterra e na França. Tá? Preferir o negacionismo, a perseguição aos imigrantes, o ódio aos latinos, fazer cerca, fazer muros, ou seja, desafiar a lógica. Então só teve uma chance, ainda tem que se conformar de entrar para a história dos Estados Unidos, que não era para ele ter sido presidente nunca, assim como o Bolsonaro jamais deveria ter sido presidente do nosso país. E os astros mostram que a Câmara tem sim dificuldades, muitas dificuldades. O mapa dele está com Júpiter no meio do céu, tem a cabeça do dragão aí favorecendo ele, mas também tem planetas que vão pegar pesado e vai desfavorecer, inclusive questões de saúde. Ele corre risco até de AVC, de problemas de novo de ataques e de acidentes. Pesquisas recentes já estão mostrando aí empate técnico entre o Trump e a Câmara, e a tendência dela é crescer mais. Tem pesquisas até que já dão ela à frente, alguns institutos. Então a tendência é daqui para a eleição ela crescer e ele ter problemas, inclusive de saúde.